Enquanto eu estava ouvindo aqui, tudo que de lindo eu ouvi, eu me lembrei do texto de Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu creio que os sinais do Evangelho só se manifestam se nós ficarmos livres do espírito de covardia. O espírito de covardia é um dos agentes diabólicos mais paralisantes que podem existir no coração da gente. E por covardia, eu não estou me referindo ao indivíduo que amarele, que se intimide diante de agressões ou ameaças apenas. Eu estou falando da covardia existencial, de dizer: por que que eu vou sair daqui, do meu conforto, da minha zona de segurança, daquilo que eu chamo de controle? Por que que eu me retirarei do que para mim significa bem-estar, para me envolver com tudo aquilo que com certeza só me trará pesar, dor, aflições, preocupações, frequentemente incompreensões, ou que, na melhor das hipóteses, vai me deixar numa situação de existência em estado permanente de vigilância, de prontidão, de alerta, de disponibilização para convocação e para demanda. Por que que eu vou submeter a minha existência a qualquer dessas coisas que nos tiram desse ambiente, desse mundo paralelo, dessa bolha de proteção que a gente vai tentando criar para si mesmo e somos ensinados a assim fazermos. Os coaches nos ensinam assim, os livros de autoajuda e a religião, que cada vez mais é uma religião de prosperidades medidas por abundância de dinheiro, recursos variados e materiais disponíveis, a possibilidade de você existir sem molestação. A isso se chama de prosperidade, de bênção de Deus. Vencer esse espírito de covardia é uma das coisas mais complicadas dentro de nós. Porque a oração de cada um aqui é justamente pedindo esse tipo de conforto total, de despreocupação total, e tanto mais quanto alguém alcance esse estado, mais bem-sucedido ele se considera e os outros a ele. Isso tem a negação do espírito do Evangelho em si mesmo. Porque Jesus viveu contra a covardia. Tudo que ele fez teve a ver com o escolher de um caminho não escolhível, com a determinação de andar na direção daquilo que ninguém queria andar. E ele chamou de vitória aquilo que todos chamariam de derrota. Ele chamou de prosperidade aquilo que todos chamavam de maldição. Ele chamou de alegria tudo aquilo que significava a explosão libertadora do sofrido, do pobre, que pela própria aproximação
a maioria já achava que em si carregava algum tipo de detratação para o significado equilibrado da existência. Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim espírito de poder, de amor e de moderação, ou de ousadia, como em algumas outras traduções. Mas significa a mesma coisa. Espírito de intrepidez, espírito de desassombro, espírito de amor e espírito de equilíbrio, de bom senso, de razoabilidade, não aquela das aritméticas da autoproteção, mas da razoabilidade do pensar sábio em soluções para aquilo que se apresenta como problema insolúvel ou dificuldade dolorida, seja minha, seja do meu próximo. Quando Jesus me encontrou, porque eu já sabia dele, eu nasci sabendo de Jesus. De um lado, uma avó protestante das antigas, que dizia que todo católico estava no inferno. Do outro lado, uma avó católica, santa, mas que ia para o inferno, porque a minha avó protestante dizia que a outra avó ia para o inferno e ela chegava, eu tinha 2, 3, 4 anos, ela dizia, que pena. Quando eu voltava da casa da outra avó, que era no fundo do quintal, uma amazonense de origem caboclo indígena, a outra de uma baiana de origem francesa, direta. Aqueles olhinhos azuis, branquinha, a católica. E a amazonense quase índia de cara, e foi quem me criou. E eu voltava de lá encantado, porque na casa da minha avó católica tinha leite condensado com banana. E na casa da minha avó protestante só tinha banana, porque ela dizia que leite condensado era coisa de gente assim que queria ter um status superior, então era banana pura. E eu voltava de lá encantado, dizia, ai, que leite condensado com banana amassada e leite ninho em cima. E a minha avó dizia, tudo isso faz mal. Você não pode. Não, uma protestante mesmo, até em relação à sobremesa ou lanche. Então, e dizer depois, é uma pena, né? Uma senhora tão boa, tão generosa, tão honesta, tão sincera, mas vai para o inferno, Caio Fábio. E eu cresci entre a religião condenatória e a manifestação humana linda, que era extremamente beata do ponto de vista católico, mas que pela interpretação protestante, tanto mais quanto se fosse piedoso ou beato nas práticas católicas, mais infernoso seria esse ser de tais práticas. E o meu coração cresceu com essa inquietação. Eu dizia para mim mesmo desde pequeno, não é possível. Tem alguma coisa errada na interpretação dos crentes. Além do mais, minha mãe era presbiteriana e meu pai era agnóstico. Aí pronto, a minha avó protestante dizia, teu pai é um homem bom. Eu já sabia qual é a conclusão, né? Teu pai é um homem bom, não dá para negar, bom pai, bom marido, bom filho, mas vai para o inferno. E ela dizia a ele, tu és um homem bom, fazia discursos, exaltava o coitado até o inferno.
E eu olhava aquilo tudo, fui crescendo e dizendo, tem alguma coisa errada na interpretação dos crentes. Aí eu resolvi viver os dois lados da moeda. Era levado para a escola dominical, aprendi todos os livros da Bíblia antes de 4 anos de idade, era obrigado a ler os Salmos 2 vezes por ano. Eu li os Salmos, são 150. Então a minha avó me chamava e dizia, comece. O primeiro dia do ano era Salmo 1. Aí lá eu fui decorando os Salmos. Nem sabia bem o que estava sendo dito, mas decorar eu decorei. Boa memória, graças a Deus. E o livro de Provérbios eu lia uma vez por mês. Para ela, que foi ficando com catarata, não enxergava mais tão bem, e eu lia. Provérbios, capítulo 1, 31. Fevereiro eu dava sorte. Tinha um pouco menos, mas eu fui lendo os livros todos. Os evangelhos. E ela também me obrigava a ler. E eu aprendi as histórias do Evangelho lendo. Às vezes eu ficava com perguntas na minha cabeça, interessantes, mas eu dizia, isso é coisa dela, não vou pensar a respeito, não. E quando a adolescência me visitou muito precocemente, muito antes de eu ficar adolescente, eu já era um. Com 7 anos de idade, 8 anos, eu me sentia totalmente adolescente. Os meus amigos tinham 13, 14 e as minhas práticas sexuais eram todas de menino do interior, do Amazonas, que não são como meninos da cidade. Quando eu mudei para Copacabana aos 11 anos, parecia que eu estava entrando num mosteiro de meninos inocentes. Só sabiam falar palavrão e jogar bola. Eu estava vindo de um lugar onde a gente jogava bola em outros lugares desde cedo. Eram outras caçapas. E sempre criado entre a boa família e a malandragem. A malandragem me atraía desesperadamente. Tanto do lado protestante quanto católico, da minha família, todos eram seres ilibados, corretíssimos. O meu avô era um ente de natureza gandiana, o católico. O marido da protestante, não, coitado, morreu de sífilis, de tanto que mandava ver pelo interior do Amazonas. Mas a malandragem, tanto quanto a gentileza humana, ambos os extremos do espectro me atraíam. E como os amigos malandros eram muito mais interessantes, eu fui ficando muito mais amigo da malandragem desde menino. E a malandragem torna tudo precoce, adianta os processos, coloca você em circunstâncias que em conjunturas normais, você ou nunca as experimentaria, ou se as fosse experimentar, seria muito depois na vida. De modo que eu vivi com antecipações durante todos os dias da minha vida, e quando eu cheguei a uma determinada idade jovem, hoje, comparado o tempo de idade etária, cronológica que eu tinha com o que eu vejo nos meninos, inclusive nos meus netos, eles são todos completamente ainda pessoas que cheiram a talcos Johnson & Johnson, Pompom e outras coisas mais comparado comigo. Eu era do ceroto mesmo. E com todas as manifestações de avidez louca, saí de casa pela primeira vez aos 15 anos. Aí me acharam, me recuperaram, me recapturaram e fizeram promessas de não molestamento. Eu voltei com essa condição, não ser molestado. Mas não aguentei ficar nem 1 ano e meio
em casa, que era onde eu menos ficava, mas tendo a família como referência. Aí fui embora para o Rio, com um amigo cujo nome eu não vou mencionar porque é conhecido demais, e ele não se converteu. Quando ele se candidatou a primeira vez a um cargo público, ele foi lá na minha casa e falou: olha, Caio, por favor, não conta as nossas histórias. Que você pode contar as suas porque você se converteu. Eu não. Então as tuas acabaram, as minhas estão todas na validade. Então ele me levou com ele para o Rio, morei na casa dele, o pai dele era senador, ele tinha ambições políticas, como veio a concretizar todas elas, e ele já era faixa preta da Academia Gracie, nos velhos tempos do Hélio Gracie, do Carson Gracie, do Hollis Gracie, do Reison, meus amigos. E eu fui aluno deles, treinei com eles. Naquele tempo não era essa coisa toda certinha como é hoje. Você treinava para ver se estava bom, era na rua. Provocava, até que um doido grandão resolvia te bater e você sentava a mão nele até não poder mais. Aí você saía e o pessoal dizia: pô, cara, tu tá bom pra caramba. Era assim há 50 anos atrás. Uma loucura. E eu fui me angustiando, aquela divisão, aqueles mundos todos, aquela pluralidade de experiências dentro de mim, foi crescendo de uma maneira tão chocante, tão conflituosa, tão angustiosa, e eu comecei a ver amigos jovens se matarem. Amigos de 14, 15, 18, 20, 21, pular de janela de edifício, sem razão para viver, ou enlouquecerem, outros sendo presos. De uma paulada só, mais de 30 amigos meus foram para Ilha Grande. Era lei de segurança nacional, no auge da ditadura. Se você fosse apanhado com drogas, você era enquadrado na Lei de Segurança Nacional, e era a coisa mais fácil que tinha, era me apanhar com drogas, né? E lá, muitos deles foram para a Ilha Grande, eu escapei. Além disso, tinha a influência de gente santa, de Deus na minha vida, como o reverendo Antônio Elias, a família dele, os filhos dele. Depois meu pai se converteu e se transformou no grande santo que eu vinha conhecer. E minha mãe também, apesar de presbiteriana, se converteu e se tornou uma mulher do Evangelho. Só minha avó, protestante, morreu dizendo que católico ia para o inferno, mas já não sabia mais de nada, entrou no estado de caduquice e foi a salvação dela. Nos últimos 10 anos da vida dela, ela foi salva do amargor protestante, e passou a ser uma caduca alegérrima, leve, adolescente. Tudo que ela quis ser e não pôde, ela se transformou na hora que caducou. Uma caduquice salvadora. E a redimiu no meu coração em muitos aspectos. Mas ao chegar naquela idade, aos 18 anos, eu já não aguentava mais, eu estava querendo morrer. Literalmente eu me dava bem em tudo, especialmente com as mulheres. Me dava bem com os amigos, todo mundo gostava de mim, queria sair comigo. Eu nunca tive um dia de solidão na vida, eu não sei o que é isso. Do ponto de vista de não ter gente à minha procura. Eu nasci com gente à minha procura. Mas não era o bastante. Havia uma oquidão crescente. E ela cresceu tanto que eu busquei todos os meios possíveis de preenchimento que alguém possa imaginar. E nada atendia aquela demanda horrorosa, aquele buraco negro, aquela força que sugava tudo, aonde nada subsistia em relação àquela angústia presente. E uma ardente vontade de morrer crescia todo dia dentro de mim.
Até que o evangelho que eu sabia como letra, como história, até como doutrina, se me perguntassem o que significava salvação do ponto de vista de Paulo, eu sabia dizer para qualquer um com 13 anos de idade, 12 anos de idade. Eu nunca tive essa dúvida. Nunca tive que aprender isso. Isso já estava dentro de mim. Só não havia Cristo em mim, a esperança da glória. E aí eu tropeço numa certa noite, numa pergunta do Evangelho. Aquela pergunta me inquietou. Eu entrei num estado de desespero, de pranto. Fui para casa, umas 2, 3 da manhã, me ajoelhei, fiz minha primeira oração pessoal mesmo. E eu falei: Jesus, a minha mãe disse que tu vieste ao mundo buscar e salvar o perdido. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu acho que eu sou o cara ideal para ser achado. Eu estou aqui e faz o que o Senhor quiser. E dormi às 6 e pouco da manhã, eu fui acordado possuído por um espírito que não me tirou a consciência. A consciência estava lá, mas nenhum controle sobre mim mesmo, jogado de um lado para o outro, grunhindo e falando palavras terríveis que eu não conseguia parar de dizer, até que meu pai ouviu aquilo. Foi um grito tenebroso que o meu tio, que estava a uns 500 metros de distância, ouviu e voltou correndo para casa. E meu pai entrou no quarto, me olhou, discerniu aquele estado de sujeição demoníaca no qual eu estava e disse: eu não gerei filhos para serem habitação de demônios. Eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Só que eu não sabia que o agnóstico, quando eu nasci, na Santa Casa de Misericórdia de Manaus, me pegou nas mãos aí por volta das 6, 6:30 da tarde, minha mãe dormindo, enfermeira nenhuma no quarto, o agnóstico me levantou na esquina do quarto da maternidade e falou: Deus, eu não creio em Deus. Não sei se há Deus, mas se há Deus, eu quero que o Deus que é tome conta desse meu filho e o faça um instrumento do Evangelho na face da terra. Vocês vejam como a religião é importante. O agnóstico me consagra, dizendo: Deus, eu não creio em Deus, mas se há Deus, eu entrego esse meu filho ao Deus que é, para que ele seja um instrumento do Evangelho na face da terra. E o Deus que não existe, mas é, me tomou para si e eu não sabia. Quando a experiência aconteceu aos 18 anos e aquele espírito imundo me deixou, eu dormi na cama dos meus pais. Isso já não acontecia desde que eu era muito pequeno. E eu levantei dali ao meio-dia, sem saber o que fazer da existência. Eu sabia que o mundo tinha acabado. O mundo tinha acabado, eu só não sabia como é que eu ia recomeçar. Noé estava muito mais bem instruído sobre o futuro do que eu. Digo: e agora? Se uma hora daquela já iam passar ali umas mulheres na frente da casa, com um carro, com jipe, com não sei o quê. Até então estava tudo traçado e definido no meio do caos da minha existência. E agora eu acordei e falei: e o que eu vou fazer? Falei: bom, não sabendo o que fazer, eu vou correr. Aí peguei minha moto, fui para dentro da floresta. Naquele tempo a floresta estava bem próxima da pequena Manaus de então.
Parei e corri uns 4, 5 quilômetros no meio do mato, até encontrar um igarapé de água cristalina, com muitos buritizais em volta, onde eu me batizei sozinho. Eu falei, os católicos já me batizaram por causa da minha avó católica. Os presbiterianos me batizaram por causa da minha mãe. Tudo na infância. Agora eu vou me batizar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E me joguei para trás, em nome do Pai. Aí eu abri os olhos, vi aquele céu com buritis, aí voltava, em nome do Filho. Voltava, em nome do Espírito Santo. E tive aquela experiência de Elias, sabe? Aquela coisa de então veio sobre ele o Espírito de Deus e Elias saiu correndo. Você vai aquela corredeira na direção do lado urbano onde estava a minha moto. E o meu primeiro encontro de evangelização foi com uma ex-namorada que vinha num cavalo grande, enorme, de raça, e o cara que estava saindo com ela, que era meu amigo, mais ou menos, porque eu já tinha prometido dar uns paus nele por outras razões, e eles estavam os dois no cavalão. Ele fumava uma maconha de bom tamanho, então ele estava com uma mutuca de maconha na mão, uma bolsa, aí ele parou assim, meio assustado comigo naquela correria, ouvindo, ele não tinha muito prazer na minha presença, era um pouco intimidatória. E aí ele falou, ô, seu Caião, escuta, irmão, vamos fumar um baseado grosso aqui? Aí eu falei, ó, o Caião que fumava baseado grosso, eu deixei morto no igarapé ali atrás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era só o que eu sabia dizer, né? Ou então era briga. Aí ele falou, o quê? Falei, morreu. Esse que está aqui, você vai conhecer de outro modo. Nunca mais daquele jeito. Tchau, gente. Foi o meu primeiro ato de proclamação do Evangelho. Primeiro sinal do Evangelho na minha vida. E eu fui. E não tive nenhuma preocupação com comunidade alguma para frequentar. A cidade praticamente toda me conhecia, por razões ruins e também pelas boas, por causa do meu pai, do meu avô, dos meus parentes, que eram pessoas extraordinárias mesmo, socialmente falando, do bem. E eu, por causa das más razões. Meu pai frequentava a coluna das boas ações no jornal. E eu, o lado policial, criminal e de brigas. Com muita regularidade. E aí eu falei, eu sei aonde o povo está. Havia naquele tempo em Manaus uns 3 a 4 mil hippies que vinham do mundo inteiro para lá para buscar chá de cogumelo, ayahuasca e raízes alucinógenas. Estava assim de gente, todos meus amigos, e os malucos de alta classe também. E eu fui e comecei a pregar para aquele pessoal. Logo, vários começaram a dizer que queriam experimentar o barato que tinha me alcançado. E eu levei para a casa do meu pai. Papai era um santo mais doido do que eu, porque ele disse, pode trazer quem você quiser, meu filho. De repente havia 80, 90, 100, 120 no quintal da casa do meu pai, todo mundo sentado no gramado, minha mãe trabalhando direto, fazendo comida para aquele povo todo. E depois de um tempo, foi tanta gente que eu perguntei ao papai, escuta, a igreja presbiteriana aqui, que não serve para nada,
Eu tinha 33 velhinhas que iam lá domingo de manhã. Eu digo, o resto é uma área desocupada, uma das mais desocupadas da cidade. Aquele patrimônio enorme, vazio. Não dá para a gente usar aquilo ali não, para fazer o bem? O papai disse, é claro. E aí eu comecei a levar aquele pessoal todo para lá. E tinha uma casa pastoral vazia e um pavilhão vazio. Depois de um tempo nós tínhamos 100 e tantos hippies morando lá. Obrigado. Morando lá. E eu fornecia... Assim, em outras circunstâncias, a gente ia dizer que é coisa do diabo. Olha aí, está repreendido em nome de Jesus. Está tremendo até a luz. Puro poder, não é, irmãos? Aí, pois bem, aquele negócio foi crescendo. E aí um professor de psicologia da Faculdade de Psicologia que estava iniciando em Manaus, que era um capitão do exército, moreno, bonito, dos olhos verdes, nem parecia um capitão do exército, era um cara que você esperava encontrar em outras rodas, uma finesse extraordinária, e ateu. Ele falou, ouvi dizer que você foi assim, está experimentando coisas diferentes e eu queria te estudar. Toda quarta-feira à noite. Aí eu ia para lá, ele tinha uma classe com 40 alunos, e começaram a me perguntar. Aí tudo que eu respondia, eles tentavam encontrar um argumento psicológico para metamorfose. E aí eles tentavam dar, e eu dizia, bom, mas aí está faltando isso. A tua teoria falha nisso. Embora qualquer um possa ter uma experiência transformadora por via de impressões psicológicas. Agora, o difícil aí eu dizia qual era o difícil praticamente impossível que a psicologia explicasse. Depois de 2 ou 3 meses de estudo, ele pediu para ser batizado. E quase a classe inteira. Nós batizamos uns 30 daquela classe. Aí outros começaram a me chamar em outras faculdades, à noite. E eu ia toda noite para as faculdades para pregar. E muitos foram se convertendo. Aí o campus universitário resolveu me estudar também. E eu comecei a pregar em lugares diferentes, em turmas. Eu adorava física, então eu ia muito nas classes de física, porque tinha chance de um debate filosófico metafísico que me agradava muito e no qual eu me saía extremamente bem, com muita facilidade. E aí tudo convergia para Jesus, para a ressurreição dos mortos. Depois de um ano, meu pai batizou centenas daqueles moços. Aí iniciamos um trabalho em todas as escolas públicas da cidade. Comecei a treinar os hippies convertidos, os malucos que foram chegando, e cada um ia para uma toda manhã, na hora do recreio, e a palavra sendo anunciada para todos os lados, nas faculdades também à noite, e eu ia para a praça, para a rua, batia palma na esquina, daqui a pouco tinha 10, 15, 20, 40, 50. Depois de um tempo começaram a juntar centenas, e nas segundas à noite, às vezes 4.000, 5.000, e você com um microfonezinho desse na mão e umas caixinhas de som, que também faziam e tinham esses ataques que essa aqui teve, de vez em quando, e chamando as pessoas para virem a Cristo. E vinha guarda, Cosme e Damião, vocês conhecem o Cosme e Damião? Ainda tem aqui? Tem? Em alguns lugares já acabou o Cosme e Damião. Mas naquele tempo tinha o Cosme e Damião, que andavam para um lado e para o outro. Quanto Cosme e Damião, os dois vinham, se ajoelhavam no meio daquela multidão, era hippie, Cosme e Damião, todo mundo, aquela loucura. Aí a Igreja Católica começou a me chamar para pregar.
E eu ajudei a fundar uma classe de escola dominical na Igreja Católica da Cachoeirinha, no meu bairro. E o padre ficou tão amigo meu que largou a batina. E se casou. Ele disse: vida boa com Deus é essa tua. Ama a Deus e ao próximo e tem lugar para uma mulher. É isso que eu quero. Ele está por aí, como ele e vários outros. Aí os cursilhos começaram a me chamar. Naquele tempo tinha muito cursilho católico. E eu ia pregar nos cursilhos. Aí o centro espírita mais importante da cidade me chamou para ir pregar. E eu falava de Jesus. Eles liam o Evangelho, eu pegava o texto que eles liam e pregava no texto que eles mesmos tinham lido. E falava da graça de Deus em Cristo. E depois de uns 5 anos, o Dr. Russell Shedd chegou lá na cidade, a meu convite, e começou a ver o que estava acontecendo. E virou para mim e falou: olha, em toda a minha experiência humana eu nunca vi nada igual. A sensação que eu tenho é que eu entrei num portal de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Quando em Éfeso, Paulo pregou com tanto poder a ponto dos demônios dizerem: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Porque o que está acontecendo aqui eu nunca vi antes. Foram dias gloriosos, sem nenhuma preocupação de natureza institucional, qualquer que fosse, como você disse. As pessoas viviam querendo me empurrar uma instituição ou numa instituição, e eu fugindo de tudo. A própria igreja presbiteriana, com a qual eu tenho vínculos profundos de amor e de amizade para sempre, tentou me ordenar não sei quantas vezes, eu não queria. Dizer: eu tenho medo que estrague o que Deus está fazendo. E eles diziam: mas a gente tem que te ordenar porque está pegando mal para nós. Quando o governador vai inaugurar alguma coisa, ele chamou o arcebispo, o rabino e você. Aí lá ia eu, com o cabelo grande, todo assim, como quem não queria nada, romper as fitas, junto com o governador. Ele disse: você tem que ser pelo menos pastor. Quiseram me mandar para o Recife, eu falei: não, vou perder 4, 5 anos lá, desculpa, tem gente que precisa ir, mas não é o meu chamado. Aí quiseram me enviar para Campinas. Eu falei: mais distante ainda, eu não vou não. E eu não estou pedindo coisa nenhuma. Aí me deram uma lista de 200 livros para ler. E meu pai já tinha feito serviço antecipado, eu já tinha lido todos e muito mais, estava em outras leituras. Aí mandaram eu escrever uma tese para ser ordenado. E eu escrevi a tese que decorria do conflito da minha avó protestante, para quem todo mundo estava no inferno, em relação à minha avó católica, que não sabia nada sobre a doutrina da graça, mas se ajoelhava no oratório dela todo dia às 6 da tarde e orava por Deus e o mundo. A minha alma recuperou aquela angústia e eu escrevi uma tese sobre a salvação de Deus fora das instituições religiosas. A Ordem de Melquisedeque. Ficaram discutindo 3 dias depois disso para ver se me ordenavam ou não. E eu, sem paciência, me levantei e falei: eu disse que eu não queria desde o início, vocês fazendo força. Agora, quando eu digo o que eu creio, vocês discutem 3 dias. Eu desisto, estou fora. Mas um missionário americano que andou por aqui, chamado Frank Arnold, que era missionário presbiteriano, um homem mais ilustrado do que a maioria, levantou-se e disse: eu não estou entendendo. Escuta, nós estamos querendo ordenar o Caio porque a partir dele Deus tem feito manifestações do Evangelho que nós nunca vimos na nossa vida. São curas, milagres, libertações.
anúncio e conversão pelo Evangelho em todos os espectros da sociedade, cidade inteira chacoalhada. E agora, quando ele vem e diz no que ele crê, a gente não quer ordenar ou discute a ordenação de um cara que não está pedindo nem para nada, para ser ordenado, nem coisa alguma. Então, me expliquem por quê. Porque se nós que temos a doutrina ortodoxa perfeita, estamos aqui há anos e nada vai a lugar nenhum, e chega o indivíduo que não está buscando nada, é encontrado por Deus, não pede licença, não consulta carne e sangue, vai e começa a pregar, isso tudo acontece, é sinal de que o que ele prega carrega uma verdade para além do que nós já entendemos. E uma graça e uma unção. Então, ou deixem o rapaz em paz para ele seguir o trabalho dele, ou vamos acabar essa reunião aqui e ordená-lo. Aí eles decidiram me ordenar, coitados. E eu fui. E todos começaram por aí afora a saber quem eu era por tudo que eu não procurava. Ou seja, a minha vida no Evangelho foi a de um Forrest Gump. Não procurei nada do que aconteceu e no dia que eu procurei, eu me perdi. No dia que eu procurei, eu me perdi. Daquele ano de 73 até o Centro do Professorado Paulista, em maio de 91, eu tinha sido só soprado. Conheci o Carlinhos aqui, o pai dele, e o Brasil inteiro, sem procurar nada. Eu levava susto com o que as pessoas pensavam a meu respeito e diziam a meu respeito. Eu dizia, meu Deus, por que eles pensam assim de mim? Eu não sou nada além de um ser espontâneo, só isso. E a graça de Deus foi agindo por aí afora. O dono da TV Globo em Manaus me chamou e falou, estou ouvindo maravilhas. E eu queria te dar meia hora de programa de televisão no domingo à noite. Você aceita? De graça. Aí eu comecei a pregar, piorou tudo, explodiu, foi para tudo que é lugar, depois já estava do Rio Grande do Sul para baixo, e foi instantâneo. E milhões começaram a crer no Evangelho. Os sinais da palavra se manifestando de todos os modos. E como eu sempre tinha tido amigos com tendência a serem presos, um dos lugares que eu frequentava sistematicamente era a cadeia. Eu ia pregar, quase todo sábado eu ia até a cadeia pregar, a cadeia pública de Manaus. Aquela moçada toda, e fazia apelos e não sei o quê. Só não começava a dizer, não é uma grande alegria estar com vocês no dia de hoje, porque não dava para trazer essa celebração, coitados. E nunca me afastei também do movimento carcerário. Eu me sentia um tanto endividado para com os encarcerados pelas boas e pelas más razões. Tanto fazia. E assim foi. Fui conhecendo gente extraordinária, fui ajudado demais, sem pedir nunca nada. As pessoas ajudavam porque amavam, e porque amavam, ajudavam. E as portas se abriam. Por que eu estou fazendo essa narrativa? E eu disse que foi tudo extraordinário até o dia em que eu quis me meter no processo. Eu quis me meter no processo quando eu achei que os chamados evangélicos do Brasil estavam tão perdidos sem referência que os representasse do ponto de vista sério, porque nós tínhamos vindo, quando eu me converti, eram 4% de evangélicos no Brasil, se tanto. E depois de alguns anos, nós já éramos 15%, 16%,
17%, 20%, foi crescendo. A cada censo dobrava. E todas as denominações sendo de algum modo atingidas. Exceto algumas delas que eu não vim aqui hoje para falar a respeito disso. Mas, na grande maior parte das vezes, eu fiquei cheio de esperança de que os evangélicos se tornassem, de fato, gente do Evangelho. Especialmente na década de 80, quando as coisas mais bonitas que já aconteceram até hoje nesse país aconteceram. Os movimentos de unidade, de amor fraterno, de pluralidade denominacional, interdenominacional, os efeitos benfazejos do movimento de Lausanne, ou da influência do Billy Graham, aqui também chegando e produzindo uma consciência de evangelho integral, muito maior do que até então tinha havido, a aproximação entre pessoas bonitas, de coração piedoso, começou a surgir para todos os lados. Eu me enchi de uma alegria extrema. Parecia que a utopia estava nos visitando. E não era um avivamentinho de... Como é que você cantou a música? Peguei, os traspassei, subi a muralha, e isso aconteceu já nos anos 90 e foi o começo da queda. Mas os anos 80 foram maravilhosos. E não só aqui, amigos do planeta todo, com os quais eu passei a viajar, a pregar no mundo todo, todos sonhando o mesmo sonho, com a mesma alegria, com a mesma expectativa. Havia muita ignorância no meio evangélico, no Brasil, mas muita sinceridade. De modo que você relevava a ignorância por causa da sinceridade. Hoje em dia não, tem estupidez com canalice. Aí se tornou insuportável. Mas no passar de 2 anos na Califórnia, 88, 89, o Collor, com o plano Collor, me trouxe de volta, ali até julho de 90 eu estava aqui de volta, tinha explodido a Universal do Reino de Deus, compraram a Record, e dinheiro de Cali, da Colômbia, e disso e daquilo, financiando e sendo lavado aqui por essas obras religiosas. Meu Deus, eu voltei 2 anos depois e disse: o que aconteceu nesse lugar? Como é que é possível, num espaço tão curto de tempo, haver uma degradação tão grande? E aí surgiu aquele desejo e convidei alguns amigos. Naquele tempo, a organização que eu tinha fundado só para ser uma plataforma paralela, para eu ter liberdade de fazer o que eu fazia sem depender e sem responder a nenhuma instituição religiosa com suas cobranças, eu comecei a fomentar a ideia de que era preciso criar uma entidade de representação séria e ética, que veio a ser a Associação Evangélica Brasileira. Os amigos vieram e junto com eles mais de 200 mil pastores aderiram instantaneamente. E ela ganhou uma força enorme da noite para o dia de representação. Mas no dia em que eu fui eleito para ser o presidente daquela instituição, eu tive uma das maiores agonias da minha alma. Agonia. E a primeira depressão que eu experimentei foi em julho de 1991, porque no meu coração eu sabia que eu tinha dado um passo na carne, que eu estava tentando ajudar a Deus a ser Deus, que eu criei que todo o capital que o Evangelho me tinha dado, que tinha sido amealhado espontaneamente, como um Forrest Gump correndo na estrada, de repente tinha se transformado
num projeto consciente que na minha mente não era de poder, mas de fato era um projeto de poder. Porque aí, tudo que antes era espontâneo, todos os líderes políticos, religiosos e de todas as matizes e naturezas que me procuravam por causa do Evangelho, passaram agora a me procurar por causa do poder convergente que sobre mim existia. E o coração sabia, o meu coração sabia, a minha mente é que não queria aceitar. E o que se estabeleceu de conflito entre a minha mente, dizendo, não, isso é bom, isso designa quem é quem, ou seja, quando você diz isso designa quem é quem, você já está tomado pela presunção de separar o joio do trigo. Você já entrou num lugar espiritual de ruína. Mas o coração sabia. E eu fui entrando em estado de agonia, sentindo que eu estava traindo a Deus, a mim mesmo, ao meu chamado, a vocação espontânea e livre do Evangelho em mim. Em 94, eu falei para o meu filho Davi, que está ali atrás, que eu não aguentava mais. Falei, eu preciso sair disso aqui, senão isso vai me acabar. E ele disse, pai, só uma tragédia tira você daqui. O que você vai dizer? Pedir um tempo para esse pessoal? A maioria parece que bebe o teu sangue de dia e de noite. Você se tornou, sem querer, um escravo desses milhões e milhões. Só uma tragédia te tira daqui. E é claro que, do ponto de vista consciente, eu não planejei tragédia nenhuma. Mas, inconscientemente, o meu coração tramou as tragédias, ou a tragédia que veio a me tirar dali, já no ano de 98, e quebrou e cindiu de vez o meu vínculo, e eu aproveitei e disse, essa é a minha hora de voltar no tempo, para o tempo em que as coisas eram livres como eram e eu vivia a simplicidade de ser só um indivíduo que amava sem medo. Mas eu estava muito doído, machucado, comido, mordido por um mar de piranhas, tirando pedaços de ti, de dia e de noite. Foi quando eu conheci a minha mulher. Ela fez parte de todo o primeiro processo de dor, de machucaduras, até de vir vendo a graça de Deus refazendo e regenerando a alegria do meu ser, o que Ele continua a fazer até o dia de hoje. E aí vem a pergunta de novo, por que eu estou contando isso a vocês? Parece desnecessária, essa eventualmente é uma história que todo mundo aqui conhece. Mas eu faço questão de relembrá-la, por uma razão simples. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Hoje, depois de ter tido todos os evangélicos que me amavam, quase que me idolatravam, e alguns me idolatravam, virando-se contra mim com todo o ódio, eu fui chamado de todos os títulos de bem-aventurança que deram a Jesus. Samaritano doido, suicida, amigo de pecadores, amigo de prostitutas, LGBTs, homossexuais, endemoninhado, anticristo. Me batizaram com esse apelido. Virou um anticristo.
A maioria das vezes você experimenta padecimentos, como diz o Evangelho, e depois entra na glória. Eu experimentei glória para depois viver padecimentos, e os padecimentos me salvaram da glória. Glória sem padecimento corrompe. E o meu ser tinha sido corrompido de uma maneira sutil, imperceptível para os que estavam fora e longe. Mas dentro de mim eu sabia quem eu já não era. A covardia tomou conta de mim, não porque eu tivesse medo de nada, eu ia em qualquer lugar desassombradamente, eu sou quase que psicopático em relação à ausência de medo. Minha mulher sabe disso. Eu não consigo ter medo. Tem um negócio dentro de mim que parte para dentro. Não temo. Até hoje, pelo menos, eu não sei o que é isto. Mas o amor, a verdadeira ausência de medo só é saudável quando ela é bancada por amor. Não por esse corajosismo carnal. Amor, confiança, bom senso, sabedoria, moderação, simplicidade em Deus, que tinha sido a marca da minha vida, dos jejuns, das orações, da piedade simples, da alegria da proclamação, do gozo do Espírito de dia e de noite, brotando de dentro de mim. Quanto mais alegria em Cristo e no Evangelho eu tinha, mais poder eu sentia que saía, explodia, abria a boca e parecia uma onda de poder na vida das pessoas, se quebrando para todos os lados, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Não sabia falar inglês direito ainda, me jogaram dentro de uma universidade da Califórnia, eu abri a boca 10 minutos, começou todo mundo a chorar. Porque não era poder do homem, tinha algo vibrando para além do que se pudesse conceber. E aí, depois de ter sido visitado por centenas de sonhos e sonhos e sonhos em 97 e 98, que me diziam profeticamente tudo que ia me acontecer, e depois de acontecido como tragédia, tudo que Deus ia fazer de modo simbólico me foi dito, de modo que do maior desespero, mesmo quando com a minha boca eu confessava para minha mulher que eu tinha acabado com a minha vida, e ela dizia: você é muito presunçoso. Você acha que você tem esse poder todo? Você é muito presunçoso, meu amor. Você acha que você tem esse poder todo de acabar com o que Deus fez? Bobo. Você nem viu ainda o que Ele vai fazer. Só que Ele vai fazer de outro modo. Ele vai fazer na fraqueza. E eu comecei a escrever um sitezinho lá na nossa casa, em Copacabana. Num banquinho, não tinha nenhuma mesa para escrever, foi tudo. E o povo pensando que eu tinha milhões de dólares. A gente não tinha dinheiro para comer. Tudo que eu tive muito dinheiro mesmo, mas eu nunca fiquei com nada, eu sempre doei tudo de volta para a causa do Evangelho. E eu tinha alegria de não ter dinheiro para o mês que vem, como até hoje eu não tenho, com toda alegria no coração. E sem nenhuma dúvida de que eu estou suprido para o resto da vida, e depois que eu for, ela e a minha casa também o serão. Para o resto da vida. Escrevendo um sitezinho, recebia 70, 50 mil e-mails por dia de gente me anarquizando. Seu traidor, canalha, sem vergonha, mentiroso, para de escrever. E outros na televisão, no rádio,
com prazer, dizendo: nunca mais vai se levantar. E a minha mulher me dizia: são todos uns presunçosos, assim como você. Eles não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E aquelas palavras, milhares delas, tem material ali para fazer livros por 3, 4 gerações depois que eu for embora, de tudo que está escrito ali dentro. Foram alcançando milhões de pessoas devagar. Eu comecei a receber pedidos de perdão às dezenas, às centenas. Depois aos milhares que já não dava mais nem para ler, nem para responder nada, porque as pessoas começaram a ser outra vez tocadas pela simplicidade do Evangelho. E eu tinha um sonho. Eu vou terminar já, que está chegando a hora. Ou não? Então, se não está, eu falo mais 1 hora. O fato é o seguinte: eu tinha um sonho que começou em Manaus, quando eu construí a minha primeira casa. Era o sonho de que eu tinha feito uma casa sem telhado. De modo que quando o ambiente, o clima estava bom, era só luz. Mas quando as tempestades vinham, incidia tudo sobre mim, sobre a minha casa. Ao mesmo tempo, era uma casa num jardim maravilhoso. E no sonho eu trabalhava num jardim. E eu não precisava mais sair do jardim, porque tudo ia até o jardim me encontrar. E eu não entendia aquele negócio, e para toda nova casa para onde eu ia, eu sonhava o mesmo sonho. E o sonho é: você vai trabalhar num jardim. Isso recorreu como sonho em mim durante 30 anos. Até que em abril de 2006, a Adriana e eu entramos na casa onde a gente mora, na companhia do Jack, que estava com a gente. Fomos ver uma casa de uma senhora que queria que eu morasse lá de qualquer maneira. Aí ela me ofereceu uma casa no Lago Sul, ali na região da Península dos Ministros, só casarões enormes, numa beirada de lago. É tudo que eu gosto, é de lago, água. Uma casa nova, imensa. More aqui, more de graça, eu só quero que o senhor more aqui. Aí eu falei: olha, muito obrigado, mas eu não estou sentindo no coração que é aqui que a gente vai ficar, não. Aí ela falou: eu tenho uma outra casa, bem inferior, muito velha, antiga, lá no outro lado, do Lago Norte. E eu disse: pô, já é melhor, o Lago Norte não tem esse glamour todo. Vamos lá ver a sua casa. Aí nós chegamos, quando nós entramos na casa, nós sentimos que era nossa. E eu me lembro bem do Jack, em pé assim, olhando para o jardim com as pernas meio abertas, com a mão na cintura, olhando para o... Não tinha jardim, era só um gramadão. Aqueles gramados de Brasília, que não tem nada, só grama mesmo. Aquele gramadão com uma mangueira. Ele assim, com a mão ali. Aí eu falei para ela: é aqui que a gente vai ficar. E nós entramos, ficamos uns meses com uma certa vergonha de começarmos um jardim, até que a gente começou. O nosso jardim começou com umas pedras, com umas rochas grandes, que a gente comprou e montou. Uma tinha cara de pedra da Gávea, a outra tinha cara de Pão de Açúcar, era um pedacinho do rio. Nós fizemos uma montagem, e aí eu fui ganhando liberdade interior e fui plantando. Faz 14 anos agora, vai fazer em abril, que tudo que tem lá cresceu com a gente, até que um dia
E eu abri os olhos e falei, meu Deus, eu estou trabalhando no jardim. Eu escrevia os livros no jardim, o estúdio da VMVTV é vazado no jardim, tudo que tem ali são plantas do jardim, não tem nada artificial. E a coisa extraordinária é que eu não vou a lugar nenhum, as pessoas vão até lá atrás de mim. O fluxo se inverteu. E eu comecei pela primeira vez a gozar a alegria de ter esposa, filhos, netos, aproveitando-os todos os dias, vendo-os crescer, enquanto a minha pacificação aumentava no Senhor. Até há 2 anos, vai fazer 3 anos agora em maio, eu acordei um determinado dia com muita angústia no coração, como você descreveu do vazio existencial que antecede processos. Eu sempre os tive comigo, inquietações que precederam grandes viradas. E naquele dia eu estava naquela agonia enorme. A gente tinha morado quase 5 anos em Copacabana, num tempo que misturou muita agonia com muita graça. Porque, por exemplo, em Copacabana, a quantidade de maluco que eu botei para correr assim na base do sai daqui em nome de Jesus agora, ou armas que foram tiradas da mão do cara, ou faca, ou seja lá o que seja, porque tudo que nunca faltou em mim foi essa certeza de que eu sou uma maioria, onde quer que eu esteja, eu sou uma multidão em Deus. Esse poder, essa ousadia no amor, sem covardia, porém com moderação. Eu digo isso na presença da minha mulher que esteve lá e que testemunhou. E agora o jardim. E nesse dia, uma inquietação estranha, e ela veio por trás, me abraçou, orou comigo, porque ela viu que eu estava inquieto, andando na varanda da parte superior da casa, olhando para o jardim, dizendo, não é só isso, tem mais do que isso, eu ainda estou muito novo para aceitar que há milhões sendo alcançados a partir do meu jardim. Tem mais, eu passei a vida em outros processos também. E ela orou, pediu para eu ficar calmo, eu não estava fazendo nada, eu só estava inquieto, e ela me lia na minha inquietude. Aí eu fui dormir, no dia seguinte fui começar o papo de graça. Naquele tempo era às 10 da manhã. Quando estavam lá na contagem regressiva para eu entrar no ar ao vivo, a minha filha caçula, a Juliana, veio correndo, ela estava lá com os filhinhos dela, falou, pai, para, não entra no ar não, tem um pessoal num carro preto aqui fora querendo falar com você, falaram para você interromper qualquer coisa. Aí eu ainda nem tinha entrado no ar, falei, peraí minha gente que eu vou ali e volto já. Eu voltei 4 dias depois. Aí eu fui lá fora, havia um homem que eu sabia que eu conhecia de algum lugar, mas não lembrava de onde. E um rapaz mais jovem com papel na mão e lágrimas nos olhos. Eu abri o portão e eu falei, em que eu posso ajudar vocês, meus amigos? Aí falou, não, velho, nesse país, aí vocês podem imaginar o que saiu da boca, né? Da moçada, esse é um país, aquela multidão de palavrão, tudo em meu favor, anarquizando o país. E a gente que veio aqui prender um dos homens que a gente mais respeita. Aí eu falei, prender quem? O senhor. Eu digo, eu? Aí, deixa eu ver isso aqui. Era uma coisa de 21 anos atrás, chamado dossiê Caimã, que eu só fui me informar bem a respeito dele lendo livros que escreveram sobre o negócio.
Eu era considerado o pivô de algo que eu nem sabia o que era exatamente. E eu fiquei tão tranquilo em relação à loucura daquilo tudo que eu nunca fiz nada a respeito. Tanto é que passaram 21 anos e a minha mulher sabe quantas vezes eu falei no assunto com ela, naquele período todo. Quase nunca. Não ocupava meu pensamento, sob hipótese alguma. Aí eu falei, é uma ordem de prisão. De março, e a gente já estava no dia 24 de maio. Eu falei, por que vocês demoraram tanto a vir me prender, meus amigos? Aí ele disse, porque ninguém queria. Ninguém queria todo dia, não vamos não, vamos amanhã. E aí ontem o superintendente disse, não, vocês tinham, eu não quero também que ele venha para cá, mas a gente tem que prendê-lo. Já passaram mais de 2 meses. Aí a gente tirou no palitinho para ver quem vinha. E a desgraça caiu sobre mim e sobre ele. E esse mais novinho chorava e dizia, minha mãe não pode saber que eu estou aqui. Nem meu pai, nem minha família, todo mundo se converteu com o senhor. E eu também. E aí quando eu fui olhando, eu falei, é o pessoal da Lava Jato. Aquele rapaz que aparece dirigindo tudo que é carro da Lava Jato, é a mesma imagem que repetem, era ele. Esse zangado com o Brasil, com o mundo, com os corruptos, e começou a dar nome de um monte de gente que ele queria prender, e não podia, e a gente vem logo aqui, e ainda eu caio no azar de vir pegar o senhor. Eu digo, fica tranquilo, vamos entrar, tomar um cafezinho, me digam o que eu tenho que levar, deixa eu acordar a minha esposa. Aí eu fui, chamei-a, falei, meu amor, acorda, amorzinho, acorda. Falei, a federal veio me prender. O quê? Eu falei, a federal veio me prender e eu tenho que separar umas roupas brancas, umas coisas assim, parece centro espírita, né? Você só anda de branco na papuda, teu sapato é branco, cueca branca, tudo branco. Aí separa aí uma cestinha para eu ir preso. E ela chorando desceu. E os homens, calma, minha senhora, meu marido. E a Juliana chorando, aí ligaram para a nossa filha, que é advogada, para ela correr para casa, e todo mundo. Mas não dava tempo. Entrei no carro, e fomos até a Federal. Quando nós chegamos na Federal, o nosso tema são sinais do Evangelho na cidade. Eu só falei a respeito disso até aqui. Aí chegamos na Federal, veio um rapaz baixinho chamado Davi, que é quem preenche as fichas. Falou, eu não preencho a ficha dele. Não vou entrar para a história com a minha assinatura aqui, não. Preenche você. Eu não vou preencher. Aí me abraçou. Ai, vereador. E tinham acabado de ser presos o governador, o vice-governador, vários ali. Aquele time, aquela elite política estava toda presa lá. Aí eles me viram, ficaram olhando assim, a paz do Senhor, minha gente. E aí me levaram para um canto lá e disseram, a gente vai enrolar. Manda chamar teu advogado, porque se ele consegue um habeas corpus aí, tem muita gente com disposição de lhe dar habeas corpus em qualquer lugar. O senhor vai para casa ainda hoje, nem entra aqui, nem vai para Papuda. E aí eu fui lá para dentro, umas 11 horas da manhã, eu fui colocado numa sala confortável, com um bom ar-condicionado, um sofá gostoso, e eu pedi para ir ao banheiro. Aí o rapaz, esse mesmo da vizinha, foi me levando até o banheiro, e eu falei, rapaz, mas que cheiro maravilhoso de jasmins. Onde é que vocês têm esse jasmim aqui? Ele falou, cheiro de quê? Eu falei, jasmim, está tudo enjasminzado. Olha que coisa linda. Aí entro no banheiro, o banheiro era só jasmins. Aonde eu ia era jasmim.
Tinha um lugar lá que eu passei, que não vou falar o nome da figura pública, estava fumando um cigarro, mas eu não sentia nem o cheiro do cigarro dele, só jasmim. Parecia que ele estava fumando jasmim. Eu falei, que maravilha esse jasmim. Ele disse, é só o senhor que está sentindo. Não tem jasmim nenhum, não. Aí eu falei, então eu sei. Eu sei, são cafunés, sabe? Cafuné. Cafuné do amor de Deus. Pode deixar. Me levou e aquele cheiro de jasmim, até que foi dando 5 da tarde, eles tinham que me levar. Aí, fazer corpo de delito, IML, cheguei lá, tinha que ficar pelado. Fui logo tirando a camisa, começando a baixar a calça para tirar a cueca. Aí o cara, não, em nome de Jesus, não. Não. Não quero ter nada a ver com isso, o senhor é um homem de Deus para mim, para minha casa. Aí saiu falando. Chegou lá fora, eu orei com uma moçada no IML. Aí me levam no camburão, daqueles bem protegidos, com vidro fumê para ninguém me ver lá dentro, até a Papuda. Aí fomos entrando, já o rapaz da recepção, ainda dentro do carro, olhou, aí perguntou, o que o reverendo está fazendo aí? Eu falei, nada não, meu irmão, uma visita de cortesia, está tudo na paz do Senhor. E entramos, lá foram preencher a minha ficha para eu ser encarcerado, tinha umas 6, 7 meninas. Uma delas começou a chorar e 4 vieram e disseram, hoje mesmo a gente estava falando do senhor assistindo um vídeo seu aqui no YouTube. E o senhor agora aqui. Eu digo, filha, fica calma, eu só vim aqui por uma missão. Eu estou aqui como um agente secreto do reino de Deus. Conta para ninguém não, mas esse negócio aí dentro não vai ser mais igual. Aí alguém disse, minha idade, não sei o quê, aí um rapaz da Federal falou, não vamos nem perder tempo, bota ele lá na ala dos vulneráveis. Eu falei, essa é uma área bola boa, né? Dos vulneráveis. Já deve estar todo mundo vulnerabilizado mesmo. É para lá que eu vou. Aí, os carcereiros, eram uns 4 ou 5, para me escoltarem até lá. Um tinha se convertido comigo aos 7 anos de idade em Anápolis, o outro a família inteira em Goiás, ali em Goiânia, e cada um contando uma história enquanto a gente andava no corredor. Chegamos na entrada, abriram a porta, aí ninguém queria fechar a porta, a grade. Falou, eu não vou entrar, eu não vou fazer isso. Aí um deles, que tinha os olhos verdes lindos, rapaz baixo, bonito, começou a chorar, e botou a testa na grade e falou, eu não puxo essa grade. Aí eu falei, não precisa, meu filho. Aí eu, puxei a grade e me prendi. Aí ele falou, ora por mim. Aí encostou a cabeça na grade, eu botei a mão sobre ele, orei em nome de Jesus, aí o outro veio. Quase fez uma fila de carcereiros. Aí eu viro com o papel da minha prisão na mão. Quando eu virei para dentro, dou de cara com o senador Luiz Estevão. Aí ele abre os braços, reverendo Caio Fábio, o que traz o senhor aqui? Deu vontade de dizer uma causa totalmente daquela que trouxe você aqui. Mas por outras razões, Luiz. Aí eu dei para ele entende de lei mais do que da maioria das coisas. Ele estuda o dia inteiro lei para ver como é que ele agiliza o processo dele, até já está na semi-aberta. E aí ele falou, isso aqui não existe na história do Brasil, uma pessoa ser presa por um crime eleitoral, de calúnia eleitoral, que foi o que lhe enquadraram. Isso não existe. Depois os ministros lá no Supremo Tribunal disseram a mesma coisa, que aquilo era um case. O que ele fez, quem foi que ele contratou para advogar tão competentemente a ponto de prendê-lo?
Aí fui entrando, encontro o Henrique Pisolato, que pode estar me assistindo ali ou na live aqui com a esposa, mas ele estava lá, o Lúcio Funaro, que depois veio a ter uma participação importantíssima nos fenômenos lavajatianos que se sucederam, e uma quantidade enorme de idosos. Eu era um dos mais novos, tinha lá alguém com 57, 58, mas eu estou fazendo 65 daqui a uns 2 meses. E naquele tempo eu estava com 62, eu acho, 63 por aí. E os outros eram todos mais velhos. Os crimes da maioria eram abuso sexual, tentativa de pedofilia ou pedofilia. Era essa moçadinha assim. Mas todo mundo me conhecia. Aí quando eu entrei, e o Luiz Estevão chegou, eu entrei justamente na hora da xepa, que é a comida da prisão. Aquela papa de arroz molhado com um frango gosmento. Enfim, a maioria aqui não toparia, não. Aí eu falei, eu não vou passar fome, né? Estou aqui, levantei a mão, Senhor, abençoe esse alimento, eles todos olhando e ó, raspei o negócio. Aí os carcereiros vieram para mim e disseram, como hoje é a sua primeira noite, nós não vamos fechar as celas internas, que a gente fecha às 7 da noite, hoje a gente vai deixar aberto até 9 horas para o senhor pregar para o contingente. E o contingente, vamos ouvir a palavra. Preguei até não poder mais, depois fui para a minha cela, fui dormir 3 da manhã, porque era aconselhamento na cela. Eram 7 comigo. E toma conversa, e ora isso e aquilo, e abrem o coração. No dia seguinte, 6:30 da manhã lá fora, para café da manhã e pregação. Até a hora do almoço, outra vez, Senhor, abençoa essa gosma santa. E acabava a pregação até a hora da xepa da noite. E quando acabava a pregação de novo, até a hora de bater a cela. E dentro da cela, aconselhamento até 2, 3 da manhã, acordava de novo às 6. Foi uma missão extraordinária, linda, cheia de glória. Na sexta-feira, a Adriana foi lá me visitar, com a promessa de que eu iria sair naquela sexta, talvez, ou no sábado de manhã. E ela passou o dia lá, ela e o Davi, comigo lá dentro, e eles viram o espírito, o ambiente. E eu entrei com esse cabelo, o pessoal corta na entrada, né? E na barba. Aí lá na entrada eles já começaram a dizer, ninguém toca no cabelo do reverendo. Ele vai ficar pouco tempo. Não dá nem para pensar no assunto. Aí quando ela chegou lá na sexta-feira, ela falou, quem é que corta o cabelo aqui dos apenados? Aí mostraram lá o seu Tarcísio para ela. Ela foi lá, eles estavam jogando assim uma espécie de xadrez numa mesa. E ela chegou e falou, ó, é o senhor que corta o cabelo? Esse cabelo aqui é de Deus. E essa barba também. O senhor não vai tocar nele, hein? Aí ele, não, pode deixar, minha senhora, pode deixar, a gente não vai fazer nada disso. E o Luiz Estevão, de vez em quando, dizia, reverendo, corta o cabelo, tira a barba, para o senhor não sofrer nenhuma penalização. Eu falei, não, quem vai sofrer a penalização é a instituição, porque eu passei por todas as instâncias e ninguém quis nem tocar em mim, eu vou ficar intacto. E aí foi, quando veio a notícia, na sexta-noite, que eu só iria sair na segunda ou na terça, porque tinham que cumprir uma burocracia em São Paulo, rapaz, esse grupo todo vibrou. Uns 80 penados, todo mundo dizendo aleluia, glória a Deus.
Vamos ficar com o senhor aqui mais 3 dias, 4, que bênção e tal. Aí no sábado, a nossa filha chega lá, mais ou menos 1h30, 2 da tarde, com a diretora do presídio, abriram uma porta especial, uma janela, ela olhou chorando com papel de soltura. Eu venho te pegar, chorando, daqui a 1h45. Mamãe está lá fora, todo mundo. Já mandamos fazer o seu galetinho. Seu galetinho, eu venho pegar daqui a pouco, tá bom? E tal. Aí ela foi, uma mulher muito linda. O pessoal, mas que filha linda, reverendo. Eu digo, meu irmão, linda mesmo. E aí o Luiz Estevão falou, bom, então vamos ouvir o reverendo pela última vez, né? Aí reuniram todo mundo, eu subi lá num banquinho e pai, não conseguia parar de pregar. E ela lá fora esperando, desesperada. E a nossa filha lá dentro, dizendo, meu Deus, eles dizem que ele está pregando e não para. Aí, quando eu acabo de pregar, um dos apenados lá, dos mais importantes politicamente falando, jovem, com a idade dos meus filhos, 42, 43, aos prantos, me falou, me ajuda, me tira daqui, eu sei que você pode me tirar daqui. Aí fui para a cela com ele, pedi mais 5 minutos lá fora, eles esperando, eu não saía. Aí eu falei, olha, eu não posso, mas eu sei quem pode. Botei as mãos na cabeça dele, orei, falei, você vai fazer isso, isso, isso e isso. E até terça-feira, se você fizer isso, você vai contratar uma delação premiada. Nisso eu posso ajudar a falar com pessoas importantes que podem acelerar o teu processo rapidamente. E você vai sair daqui, como na realidade... 2 meses e meio depois ele estava em casa, com a filhinha dele, a esposa, e até hoje a gente se fala, e eu voltei para minha casa, com meu coração cheio do amor de Deus. Eu creio que esse mundo, visível e invisível, não suportam. O lado negativo dele não suporta. E a dimensão positiva dele se inibria toda vez que alguém se apresenta sem covardia, cheio de amor, de poder e de moderação. Todas as escalas espirituais vibram. A gente é que pensa que tem que sair dando soco por aí. Isso vibra. Eu estou aqui, mas eu não estou falando só com vocês. Tem camadas e camadas dimensionais me percebendo. Não estão ouvindo o que eu estou dizendo, eles estão lendo quem eu sou. E eles sabem que aqui não há covardia. Covardia de nenhuma natureza, nem contra o meu próximo, nem contra principados, potestades ou poderes. Sabem que aqui não existe nada além de amor, eu não odeio nem o diabo. Uma das maiores raivas do diabo é que eu não o odeio. Eu não tenho permissão para odiar nem Satanás. Quanto mais sem qualquer resquício de beligerância hostil, meu coração existe, abraçando, no máximo, a indignação contra a injustiça, mas amando o injusto e aborrecendo a injustiça, mas o mundo espiritual tremula.
Eu sei. Cada dia isso está mais concreto diante de mim, parece que eu posso pegar nisto. Uma confiança de que eu sei quem é Jesus, eu conheço a Jesus e sei quem é o Caio. A gente fica sempre com essas idolatrias apostólicas, sem tomarmos posse dessa dimensão que é para todo aquele que crê. Que principados, potestades e poderes, tanto quanto forças humanas. Quando você anda nesse espírito, e o verdadeiro amor lança fora todo medo, você anda não em desassombro provocativo, mas sem covardia, sabendo que há um poder, foi o que Jesus disse o tempo todo, eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno, eu vos concederei poder. A promessa é também e sobretudo de poder. Os sinais do Evangelho na cidade se manifestam não porque a gente construiu uma torre, não porque a gente fez a maior instituição da cidade, com uma bandeira cristã, não porque a gente tem uma congregação enorme. Não! O Evangelho se manifesta através da sombra de quem passa, cheio de poder. Isso é um lenço que Paulo diz, leva, minha filha. É uma camisa de um filho que você dá um beijo e diz, leva para ele. A gente perdeu a dimensão mística e transdimensional daquilo que em Cristo a gente significa. E eu posso dizer isso porque eu sei que eu não sou, e é só por isso que eu posso ser. Eu sei que a minha existência altera terra, céu e inferno. No silêncio. Assim como eu sei que por mais que você esteja tomado de todos os poderes da divulgação, da comunicação, do poder, da mediação, da força midiática, da propaganda, mas se você estiver sem esse amor e sem esse poder, você faz apenas propaganda de você ou do que você realiza. E os homens toscos se impressionam com isso, mas as dimensões espirituais não são alteradas. De fato, os sinais do Evangelho se manifestam quando você anda sem covardia, cheio desse poder de Deus que decorre da confiança, decorre dessa ousadia de dizer: eu sou embaixador de Deus em Cristo Jesus. Sou um agente de mediação, de reconciliação. Carrego o gosto do sal, a preservação dele, a invencibilidade da luz. E faço isso com bom senso, com moderação, com sabedoria, não pensando de mim além do que convém, mas acolhendo todo o dom da graça de Deus que está em mim. O que nos falta é essa confiança simples, que mexe com tudo. E você não tem que dizer nada, como o Arnaldo estava dizendo, são linguagens
As pessoas olham nos teus olhos e te veem. Até cão reconhece quem você é. Sente teu cheiro. Bandido também. O perverso também. O malandro cristão evangélico também. Fogem de ti. Tem muita gente hoje em dia que não quer nada comigo, não é por nada não, é porque sabem que não rola nada, a não ser o amor de Deus, e você se torna um ente atraente para uns e afugentador para outros. Eles sabem que o teu olhar atravessa, que o discernimento de Deus em ti já não se engana, que a graça de Deus em ti é invencível e que o amor de Deus em ti é pura ressurreição, é mais forte do que a morte. Nós te invocamos, tu és evocado porque tu vives em nós. Nós te invocamos sobre os homens e te evocamos em nós mesmos. E eu peço que na singeleza desse testemunhar singelo, simples, o teu Espírito tenha impresso marcas inarrancáveis, inapagáveis, indeléveis do coração de todos os que aqui estão e de todos os que vierem a ver e ouvir. E que ninguém possa mudar aquilo que tu já determinaste fazer. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela paciência, meus amigos.